Boa noite, meninas. Tudo bem? Vamos aguardar a Thaís então entrar para a nossa quinta live dessa semana de Dia das Mães, que está incrível. Você que está acompanhando a gente desde a primeira live sabe que elas estão em uma conformidade e um conteúdo maravilhoso. Se você perdeu alguma live, eu lamento informar que elas não serão disponibilizadas, mas o resumo e as principais dicas das lives estão todas no nosso canal do Telegram e o link encontra-se na minha bio. Então, corram lá na minha bio, entrem no canal e vocês terão acesso a todos os resumos. Lembrando que o resumo da live de hoje só vai aparecer quando ela não for mais disponibilizada, tá? Vamos esperar então a Thaís. Mandou ela aqui já. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, Shelly, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo certo? Tudo certo, você tá me ouvindo aí bem? Tô ouvindo ótimo, tá ótimo. Então tá bom. Como que vão as crianças, tudo certo? Tudo certo, tudo bem na cama, graças a Deus. Minutos Aqui de dorme, paz, né? aqui dorme cedo, graças a Deus, né? A gente precisa desse tempinho também para várias coisas. É, inclusive fazer nada, né? Exatamente, para mim é muito válido. Sim, sim. Então, quero agradecer, claro, né, a sua presença aqui, aceitar o convite de conversar um pouquinho com a gente sobre esse Eu assunto, sim, que é um assunto que tem sempre vertentes, né, e uma vertente bastante, muitas vezes, sentimentalista, né, baseada em sentimento, um pouco nas evidências reais da coisa, na realidade concreta dos fatos, né. Então, eu exatamente. quis convidar você, né, justamente porque eu sei que é uma pessoa que vive essa realidade concreta, né, não só aquilo que está na cabeça, no sonho, na utopia, mas sim no dia a É, dia, né? Então, quero agradecer você estar aqui com a gente hoje. eu que agradeço o convite, muito bom. Admiro muito seu trabalho, inclusive, sou fã. Ah, obrigada. E aí, Então, você então, quer falar? Eu posso falar ou você quer falar não, alguma coisa? não pode falar, fica à vontade. Que você já sabe o tema, a gente meio que conversou assim sobre o que a gente falar, mas basicamente vamos começar então pelos desafios, né? Primeiro de ser home office e mais do que ser home office, ter dois trabalhos em casa, né? Eu falo isso, né? Além de ter o trabalho em si, né? O trabalho que tem uma devolutiva financeira, vamos dizer assim, há também o trabalho dos filhos e da própria casa, né? Então eu queria que você Exatamente. falasse um pouquinho pra gente, assim, como é conciliar todos esses trabalhos, né, que são próprios da mulher e que precisam dar um jeito para a coisa funcionar, né? Senão desanda alguma coisa aí. Isso, então. Bom, eu já vivi de tudo um pouco nesses 4 anos de casada que eu tenho, né? Quando eu casei, eu trabalhava no emprego normal, CLT, e assim como você e tantas outras mulheres, eu, né, me abri para ter filhos assim que eu casei e engravidei na lua de mel muito rápido. E continuei nesse trabalho, mas assim, já sabendo, eu particularmente não queria voltar. Eu sabia que assim que meu filho nascesse, eu queria ficar em casa, né? Enfim, a minha escolha era. Claro que assim, eu também podia fazer essa escolha, né? Então, às vezes tem muito essa coisa, né? A mulher ficar em casa é o ideal, é maravilhoso, é muito bom mesmo, né? Cuidar pessoalmente ali do dia a dia das crianças, dos seus filhos, mas a gente precisa também olhar a realidade, né? Nem sempre isso é possível. E nem por isso uma mãe que vai estar fora é menos mãe ou vai falhar mais do que aqui que vai tá em casa em tempo integral. Às vezes a mãe está em tempo integral em casa, mas ela não aproveita também, né? Então, assim, às vezes Deus te dá um tesouro e você tem que saber lidar com isso, né? Se você também estiver em casa para ficar fazendo vários nada, olhando para cima ali, também não adianta. Mas enfim. Então eu tive o Tomás e aí eu podia, né? Graças a Deus eu podia ficar em casa. Ainda não tinha loja, não tinha ideia de loja, mas eu pedi demissão para cuidar dele, para ficar com ele para os próximos filhos que viriam, né? Enfim, confiando na providência. Mas muito rápido surgiu a ideia da loja, né? Porque eu já gostava muito de roupa, isso era uma coisa natural para mim. Eu sempre me interessei por esse lado, esse universo da beleza, né? De me arrumar, de me maquiar.
quando eu mudei o meu estilo de roupas, no momento da minha vida ali, eu me interessei muito por isso. Então, eu vi essa oportunidade com a minha sogra, que hoje é minha sócia, que é uma excelente costureira. Ela é uma costureira muito, muito boa. Então, a gente tentou unir aí essas coisas e deram super certo. E assim, então, meu filho nasceu, a loja começou quando ele tinha uns 7, 8, 9 meses por aí. E assim, quando a gente começa, muita gente pergunta, né? Como começar? A gente começou no perrengue absoluto, tudo muito simples, fazendo tudo em casa. Então, assim, era tudo junto e misturado. Até hoje é. Claro que as coisas mudam, né? Quando o seu negócio cresce, você... Eu tirei muita coisa operacional de mim da loja. Mas, enfim, você não tem como falar assim, né? Home office, quem trabalha de home office tem as crianças. Ah, eu vou separar tal hora para trabalhar, tal hora para ler para as crianças, tal hora para fazer o almoço. Gente, tudo acontece na sua vida junto. Às vezes, assim, 11 horas da manhã eu tô correndo com o almoço, e aí meu fornecedor tá me ligando, a minha sogra tá com problema na oficina, eu tenho que pagar o boleto urgente, e a Helena tá berrando ali, o Tomás caiu, enfim. Tudo acontece na nossa vida misturado. A gente vai equilibrando os pratos ali. E a gente percebe que a gente precisa dar prioridade para o que é mais prioritário naquele momento. Então, assim, o meu foco continua sendo o mesmo, sabe? De priorizar a minha casa, a minha família, né? Foi por isso que lá atrás eu escolhi sair do emprego. E assim, tendo o meu negócio, isso não deixou de ser uma realidade. Então, a minha prioridade é a minha casa, é a minha família, são os meus filhos. É com eles que eu passo a maior parte do meu tempo, que eu gasto a maior parte da minha energia, mas a gente vai equilibrando, né? Então, facilidade, a gente pode conversar sobre isso também. Por exemplo, acho que até o pessoal viu, né, que quem me segue, que eu comprei o robozinho de limpeza, a Val, que eu chamei ela de Val. Gente, isso daí é uma mão na roda, entendeu? É uma coisa a menos para me preocupar. E Causou claro inveja que em todo mundo, tá? E raiva nos maridos que as mulheres começaram a pedir aval pra toda é hora, né? verdade. As mulheres falando que o marido quer me matar, porque virou a Val lá no meu Instagram e agora todo mundo quer Val. É, tem o meu marido Mas teve que ouvir aqui o story da Thaís Schmidt, tive que mandar aqui pra ele. Vai Pois que é. cola, né? Mas é assim, claro que quem puder ter ajuda em casa, né? Uma ajudante, uma diarista, alguém todo dia, uma vez por semana, 15 dias, qualquer ajuda é muito bem-vinda quando você tem crianças e um trabalho. É maravilhoso, né? Não tem essa coisa de, gente, eu tenho que dar conta da minha casa. Gente, assim, o serviço da casa que a gente faz, eu faço tudo, lavar o banheiro, limpar o chão, não é um serviço que tem um fim nele mesmo, né? Que tem um grande valor. O grande valor tem você cuidar dos Significado. seus filhos, educá-los. Esse é o serviço que você pode terceirizar sem nenhum peso na consciência, né? A gente fica com dó e com receio de terceirizar a educação, né? Alguém que vai ficar o dia inteiro com seu filho e vai formar a personalidade dele, enfim, porque não tem jeito, né? Quem passa a maior parte do tempo com as nossas crianças vai ter muita influência. Você pode falar melhor do que eu sobre isso. Mas assim, então quem pode ter ajuda com a casa, tem ajuda com a casa. Quem não pode, né, tenta juntar o dinheiro, comprar algumas coisas que vão te ajudar, né? Então um robozinho, uma lava-louça, enfim. Mas falei demais aí, quero ouvir você também. Não, imagina, a lava-louça é a próxima, né? Que eu já tô acompanhando a campanha, que o pessoal já tá mandando pro Diogo, hashtag lava-louça pra Thaís, que eu já tô ligada, coitado, né? Esse marido Ele sofre, né? até, ele até vira o olho Já não aqui, lancei uma coitado. campanha no meu Instagram ainda para poupar o meu esposo de tal, mas virar as campanhas. Como agora a gente está para ter bebê, então tem outras prioridades, mas Isso, virar. isso. E também a gente baixa a bola, tipo, conseguiu uma coisa, relaxa, agradece, fica feliz, aí você espera um tempo, aí você começa a campanha da próxima coisa, entendeu? Você tem que dar um tempo. Sim, imagina. Mas eu acho que o que você falou assim é perfeito assim essa colocação, né? Até essa partilha com a questão do começo da loja. As pessoas têm uma ideia. Eu conversava com isso com a Aline ontem, né? Sei que vocês têm uma live amanhã. Ela falou na minha live que tem uma live contigo amanhã. E a Aline é uma família que eu conheço pessoalmente. Isso foi muito gostoso. Que a gente podia partilhar. Eu falei, ó, eu chamei vocês não só por aquilo que vocês me apresentam no Instagram, mas por aquilo que eu sei que vocês são. E aí falou uma coisa muito interessante que eu lembrei que eu conversava com ela, porque eu falava assim, nossa, às vezes a gente vê as mulheres no Instagram
a gente cria uma expectativa da coisa, né? A gente está vendo ali o espetáculo, né? A coisa em si, né? A Thaís toda bonita, vendendo roupa de boa qualidade, todos nós queremos e compramos a Estela Maris porque sabemos disso, mas a gente esquece de ver os processos, né? Os bastidores, aquilo que acontece atrás do espetáculo, né? E eu gosto Exatamente. muito de quando a gente consegue conversar sobre a questão do home office, para ser uma coisa bem clara para as mães, porque é uma coisa que eles trazem muito para mim, né? Claro, na visão da criança, o que eu faço com meu filho enquanto trabalho. Mas a questão de que não é fácil, entende? A vida em si não é fácil. Os processos Isso. da vida não vão ser fáceis. Alguma coisa, infelizmente, no início vai ter que ficar um pouquinho pro lado. Ou vai ser o Isso. trabalho no início, ou vai ser a criação dos filhos. Não vai ter como dar-se. O próprio, né, Cristo falava, não tem como dar a mesma medida para todas as coisas. Assim. Alguma coisa Sim. vai ficar para trás, né? Isso que você falou é perfeito. Há essa necessidade de elencar as prioridades da nossa vida, né? E ver o que é prioridade, o que é negociável, o que não é negociável. Quando uma mãe vem para mim e fala assim, nossa, eu não tenho tempo para educar meu filho porque eu tenho que lavar a louça. Aí eu me pergunto, tá, mas será que não tem como pedir uma ajuda? Será que não tem como negociar essa lava-louça 15 minutos depois? Será que não tem como juntar a louça, né? E É. lavar tudo no final da noite, enquanto eles dormem? Quantas coisas nós podemos jogar para priorizar aquilo que deve ser priorizado? E aquilo que você falou da influência é muito importante. Porque eu vejo muitos pais, assim, desesperados, né? Quando terceirizam a educação dos filhos para avó, para tia, É. para irmã. E, querendo ou não, é uma verdade que tem que ser dita que quem vai educar os filhos na questão moral serão as pessoas que estarão com ele. Se é a professora, é a professora, entende? Uma vez eu estava, enfim, eu dou consultoria para pais, né? E aí uma mãe vinha me dizer assim, ah, então, eu largo meu filho na creche às 7 da manhã, pego ele às 19 horas da noite, e ele tá vindo com uns comportamentos estranhos. Eu falei para ela, você tem que perguntar para a professora, por quê? Porque é ela que Sim. cria ele, entende? É. Ele chega em casa, ele toma banho, ele dorme. Todas as situações do dia, os próprios conflitos interiores que ele apresenta durante o dia, ela não tá por perto. Então, querendo ou não, nessa realidade, a gente chega em que ela não conhece o filho. E toda a É. educação moral, ela reclamava muito que ele vinha xingando os outros, que ele vinha desobedecendo. Mas por quê? Porque é uma perda de autoridade muito grande. Que a autoridade se dá, claro. Eu quero deixar uma coisa bem clara, viu? Para as mães que precisam trabalhar, né? Eu pretendo não trabalhar, mas eu não sei como será a nossa realidade quando o bebê estiver maiorzinho. Talvez precise voltar e sem dor nenhuma voltaremos. Mas que toda essa ciência, nós precisamos entender que de forma nenhuma eu falo que a mãe é menos mãe se tem que sair para trabalhar, né? Que a mãe irá, isso vai ser ruim. Só que a gente não pode também esconder as coisas, fechar os olhos para as coisas que são reais, Sim. né? Então, assim, eu sei, eu, Richelle, afirmo com toda certeza que se eu deixar meu filho das 7 da manhã às 7 da noite com a minha mãe, ele vai aprender as pequenas coisas da vida com ela. E se ela vive uma vida que eu não concordo, infelizmente meu filho vai ter esses hábitos, né? Se ela come doce o dia inteiro, meu filho vai comer doce o dia inteiro. Se ela assiste televisão o dia inteiro, meu filho vai assistir televisão. E entre isso, existe a minha posição de se doer com essa coisa e começar a chorar o dia inteiro. Ah, porque meu filho não sei o que, ah, porque meu filho não é igual o Tomás da Thaís lá, que fica tão comportadinho nos vídeos. Ah, porque meu filho não é a Helena que caminha com 10 meses. E aí você começa a criar uma dor em cima disso, e aí vem a questão da culpa. Eu sempre digo assim, ó, a culpa ela só é válida quando você pode controlar a situação, você está olhando a situação, você pode agir de uma forma e você negligencia. Aí é uma culpa correta, né? Nossa, eu estava ali olhando pro meu filho, peguei o celular e ele caiu do sofá. Então você viu ali, não posso me sentir culpada. Por quê? Porque eu estava ali. Agora com as coisas do cotidiano, com as coisas que nós não podemos controlar de certa forma, o que nós precisamos, mulheres, entender que nós não podemos nos sentir culpados por causa disso, né? Por terceirizar a educação dos nossos filhos. Por quê? Porque se nós dermos para ele essa ciência de que, ó, você precisou ficar com a sua avó para eu poder ajudar seu pai a colocar comida na mesa, para eu poder servir, sei lá, algumas pessoas no hospital, para eu poder cuidar de crianças com deficiência, como que você coloca para o seu filho vai fazer toda a diferença desse processo, né, da sua circunstância. É E isso isso mesmo.
que eu quero colocar assim para as mães para que elas compreendam, né, que ser protagonista da vida e da educação dos filhos é também tomar essas decisões que muitas vezes nós não podemos controlar, é a única decisão que nós podemos dar e aceitar de bom grado, né, as circunstâncias que Deus providencia. Exatamente. Sabe que eu percebo muito isso, Richelle, com a questão, né, falando da educação também, por exemplo, acompanhar essas mães homeschoolers maravilhosas, né, que eu acompanho algumas, aprendo muito. Mesmo eu não escolhendo, o Tomás ano que vem vai para a escola, graças a Deus a gente tem uma escola aqui também alinhada com os nossos valores, enfim, e a nossa escolha é pela escola, mas a gente aprende sempre muito, né, e aí que tá. A gente sempre vê algumas coisas e é uma referência muito grande, né? Então a gente aprende, nossa, que legal essa atividade, essa outra. E assim, é uma escolha que a gente precisa fazer com maturidade também, de não ficar mal com aquilo. Então, nossa, essa mãe faz leitura em voz alta, a criança tem 4 anos, ela já faz leituras bilíngues, e não sei o quê, a criança com 5 anos recita Camões, e meu filho, sabe? Aí ela fica se remoendo. Assim, gente, isso daí, eu não consigo fazer muitas coisas, sabe? Eu adoro ler, eu priorizo, mas tem dia que eu tô tão cheia de coisa que às vezes eu preciso priorizar a casa que eu passo que eu não leio um livrinho pro Tomás. Eu não posso morrer por causa disso, entendeu? Mas eu tenho que pensar, preciso me organizar para não deixar de lado aquilo que importa, mas dentro do que eu consigo fazer, né, dentro da minha realidade. Eu fico pensando, a minha mãe, ela me criou sem conhecer um monte de coisa, sem valores Sim, altamente, tá ligado? né, ortodoxos e mas assim, a minha mãe trabalhava muito, minha mãe trabalhava muito, mas assim, a minha lembrança da minha infância é maravilhosa. A minha mãe é uma heroína para mim, entendeu? Ela fez o que ela pôde, ela me deu muito amor e assim, essa relação de gratidão e amor que eu tenho com ela é maravilhosa e ela não fez nada disso, entendeu? Então, assim, é justamente as mães que trabalham fora, as mães que precisam colocar, às vezes, até um filho numa escola pública por circunstâncias. Conheço crianças, hoje adultos, que passaram a vida inteira numa escola pública, que são pessoas melhores do que outras que tiveram acesso à melhor educação, entendeu? Porque não é só isso que conta, né? Acho que é oração, é exemplo, enfim, a gente sabe, né? É aquilo que eu falei, não é porque uma mãe está dentro de casa em tempo integral com uma criança que ela tá sendo maravilhosa. Às vezes não, às vezes ela tá deixando escapar, né? E aquela mãe que trabalha fora, quando ela tá com a criança, ela é um exemplo muito melhor, ela faz as coisas de uma maneira melhor, enfim. Então a gente tem que parar com isso, né? Eu vejo que isso incomoda muitas pessoas de ver uma coisa bacana que o outro está fazendo e sofrer muito porque eu não consigo fazer igual. Não tem problema, entendeu? A gente tem que fazer realmente o que dá e dar muito amor e contar muito com a graça, né? Que Deus também completa. A gente não pode esquecer que a providência age também na vida da família, né? E é muito. Hoje em dia o Instagram virou uma vitrine, né? Então lá você escolhe aqui quem você vai seguir, quem você acha a família perfeita e a família imperfeita. Então, você hoje, o Instagram, a gente por si só, mulheres, já somos comparativas, né? Nós comparamos os maridos umas com as outras, nós comparamos a Thaís que tem uma aval e eu não tenho. Então, o tempo todo a gente se compara umas com as outras. Esteticamente, isso é antropológico, né? O corpo, a cor dos olhos, se tem dinheiro, se não tem, se aquela bolsa Louis Vuitton é comprada do camelo. O tempo todo a gente faz isso. E com a vinda desse Instagram, virou essa vitrine, a gente tem acesso ao cotidiano das famílias, né? Então a gente coloca lá aquilo que a gente quer que as pessoas vejam da nossa família. Não é errado, né? Por quê? Porque a gente só vai colocar realmente as coisas que são boas, né? Que fazem bem, que são construtivas. Mas eu vejo que o Instagram, uma vez eu recomendei para uma paciente consultoria um jejum de Instagram, porque ela estava ficando doida. Ela, todo dia, quando ela ia dormir, ela começava a chorar desesperadamente, porque ela não tinha conseguido educar os filhos igual aquela pessoa que ela tinha visto, porque ela não lia daquela forma, porque o filho dela não se comportava como aquela pessoa, como o filho da outra pessoa, enfim, não vou citar os nomes que ela falava, mas eram pessoas grandes do Instagram, que tinham homeschoolers, a maioria, ou que tinha uma família grande, numerosa, ou que se frustrava porque não tem 10 filhos.
Sempre falo das pessoas, né? Porque é uma pressão, né? Por exemplo, das famílias numerosas. Enquanto você não tem primeiro filho, ou você tem É, problema, ou você está usando um método anticonceptivo. Se você não tem 10, só tem 2, e olha lá, tá fazendo o Billings, né? Se criou é, esse modelo de perfeição, né? Só que o que sim. que E assim, acontece? a- não, pode falar, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia Não vou falar só esquecer. um adendo nisso, que assim, isso faz parte do ser humano, como você falou, de ser antropológico, né? Isso daí a gente, na vida em sociedade, a gente sempre teve, né? Inclusive no meio católico, essa coisa exatamente. Você tá demorando a ter filha porque você tá evitando, você tem mais pouco filha porque você tá espaçando. E é muito assim, só que realmente, quando você tá na rede social, tudo isso cresce 1000 vezes, né? E se realmente se você não souber lidar, é melhor sair mesmo, assim. Claro, né? Tem pessoas, eu acho que eu tô trabalhando, o meu trabalho é 100% Claro. aqui, mas é uma coisa bem complicada mesmo e exige que a gente amadureça a força, assim, internamente, algumas coisas para conseguir estar aqui, né? Eu falo assim com meu marido, que também trabalha, né, com o Instagram, eu falo para ele, o Instagram hoje ele é uma zona de guerra quase, né? Se você não tiver forte, você é consumido, né? Se você for uma pessoa assim emocionalmente fraca, você é consumido, né? Porque o filho da Thaís, 9h30, ela tá lá com os 2 filhos dormindo, e aí o meu filho não dorme, não consegue dormir, tem problema com sono. Aí eu já acho que eu sou menos mãe, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, eu acho que meu filho tem um problema, eu acho que, sabe, aumenta a coisa de uma proporção gigante. Isso tem prejudicado as pessoas, assim, e essa influência que eu me coloco, né? Não, se fosse só comparar, tudo bem, eu olho uma pessoa bonita, a gente faz isso o tempo todo, nossa, aquela pessoa se veste bem, quero me vestir igual, né? Sabe disso melhor do que eu, né? O quanto a imagem influencia as pessoas, né, no produto. Mas existe também uma coisa é me comparar positivamente, falar assim, nossa, legal, aquela saia é bonita, eu posso comprar para ficar tão bonita qual. A outra coisa é me comparar me diminuindo, sabe? Isso. Achar, nossa, eu sou menos mãe porque eu não tenho 5 filhos. Eu sou menos virtuosa, né? Hoje tem essa palavra se viralizou, né? É, Eu sou menos virtuosa porque a fulana de tal tem 7 filhos, eu tenho só um. Então as minhas dificuldades são menos que a dela, então ela está mais perto do céu. E eu esses dias meditava sobre isso. Eu falava assim, meu Deus, a gente tem tirado nas pessoas em que a gente mal conhece a vivência por trás, né, os bastidores, exemplos de vida a seguir. Só que quem eram os nossos exemplos antigamente? Os exemplos dos nossos pais eram os santos, né, se eles foram católicos, as pessoas que tinham uma vida heróica, que nós sabíamos que tinham uma vida heróica, ou as pessoas em que eles conviviam, que tinham muitas virtudes, que eram bons, que eram pessoas boas. Então, você vai conversar com a minha avó, ela vai dizer da bisavó dela, que era uma pessoa muito inteligente, que fazia bondade. Você vai falar com a geração dos nossos pais, ela vai falar, é o santo tal, fulano de tal. E hoje eu vejo esse movimento muito preocupante, assim, de que as nossas referências viraram pessoas que a gente não conhece, que a gente não tem a comprovação de uma vida heróica. Eu não sei o que acontece na sua casa, você não sabe o que acontece na minha. Você não sabe se eu brigo com meu esposo, se eu sou insuportável, se eu não faço as coisas direito, se eu reclamo. Não sabe nem se eu vou bater no meu filho quando ele nascer ou quando ele tiver 5 anos numa birra, entende? Agora é. você me olhava assim, não, a Shelly é terapeuta ocupacional, perfeita, maravilhosa, posta stories na missa, então eu vou ser igual a ela, mas a gente não sabe, entende? Sim. Exatamente. As pessoas têm que lidar com isso, entender que é um recorte e as pessoas mostram exatamente aquilo que elas querem mostrar, né? E é claro, gente, ninguém vai ficar assim, pro bem e pro mal, ninguém vai ficar mostrando a sua criança chorando, o seu momento de crise. É óbvio, né? Eu falo assim, como um porta-retrato que você tem na sua casa é quando a sua família tá linda ali de comercial de margarina, você também vai pôr a foto no feed, aquela foto bonita, né? Não aquele momento terrível da sua vida, né? Então todo mundo tem que botar os pés no chão, saber que aquilo ali é um recorte, né? Que ali vai ter um recorte da realidade. E assim, voltando até no assunto da live sobre o home office, as crianças e tudo, essa semana mesmo eu tenho estado assim, tipo, muito nervosa. Eu sou colérica e até o pessoal acha que eu sou sanguínea porque eu sou muito da zoeira. Eu sou mesmo, sempre fui na escola, era muito da turma da zoeira, tal, do fundão. Mas eu sou
eu sou bem colérica e assim, com o lançamento, muito trabalho essa semana, toda vez que semana de lançamento tem muita coisa, acontece um monte de pepino. Até hoje, assim, num estado de nervos e assim, sabe, gritando com o Tomás e muito impaciente, sabe, assim, eu tenho que trabalhar agora, não dá, não posso olhar para você, eu não posso fazer tal coisa, e aí vai juntando. Eu sou muito nervosa, assim, quando eu tento me controlar, eu sei que essa é a minha natureza, mas eu sou, tipo, no lançamento dessa semana, deu problema lá no site, né? Caiu lá na hora do lançamento. Eu tava, assim, transtornada. Eu virei um bicho na hora do lançamento. E, assim, eu não vou mostrar, entendeu? Eu não... Gente, eu tô aqui xingando e batendo na mesa e tal. Nossa, aqui hoje eu tô muito nervosa. Hoje deu tudo errado. Assim, também não precisa mostrar a desgraceira, né? Isso daí também não inspira coisas boas, né? Porque problema todo mundo tem. Então a gente precisa olhar um pouquinho assim, né? A gente está aqui tentando compartilhar boas inspirações, coisas que dão certo, mas você tem que supor que a vida de todo mundo tem problema. Então, você tem um negócio, quando eu comecei, até hoje eu tenho muito pepino na Estela Maris de todo tipo, mas quando a gente começa, é especialmente difícil, né? Então, assim, o Tomás era pequeno, eu levava ele pra rua comigo para comprar tecido, era horrível, eu me sentia péssima, botava ele no canguru, ia debaixo do sol, ele grudado em mim aqui, todo suado, e eu com coisa de tecido na mão e tentando alguém para me ajudar a levar até o carro na outra mão e suando e cansada e o nenê chorando com fome, eu me sentindo uma péssima mãe que eu tava fazendo isso com ele, mas eu não tinha com quem deixar. E assim, coisas da vida, entendeu? O que eu mostrava o resultado final no Instagram? A foto com o tecido já comprado, com o vestido já cortado, comigo sorrindo, tal, porque é assim a vida, né? O perrengue acontece nos bastidores e tá tudo bem, né? Não tem problema. Mas é isso, né? Também assim, não quer dizer que você mostrar coisas boas e inspiradoras quer dizer que você tá mostrando uma vida falsa, né? Que você é fake, quando você compartilha também do seu trabalho, enfim. Nossa, se demonstra uma autoridade, não quer dizer que você tá passando que, nossa, eu sou perfeita com as crianças, logo eu não vou ter problema com meu filho, vai ser tudo incrível, a cada coisa que ele souber eu vou interpretar e vai ser tudo perfeito. Não é assim, né? Mas você está passando o seu conhecimento, você está ajudando as mães a lidarem com os problemas com as crianças, enfim. Eu acho que as pessoas precisam perceber isso, né? Sim, com certeza. Foi difícil para você, Thaís, definir as prioridades assim do dia? Ou foi tranquilo assim? É difícil para Ah, você? Ou tipo assim, você vive, eu tô em semana de lançamento, é isso que eu preciso me dedicar agora? Ou você tem as coisas meio centradas assim na sua cabeça? então, hoje em dia eu tenho, assim, acho que é a experiência também, né? Quando, por exemplo, nasce o primeiro filho, aí você fica meio perdido, né? O que eu faço? O bebê quer peito o dia inteiro mas e a louça, e a comida que eu tenho que fazer? E aí, se você trabalha, meu Deus, você fica mais perdido, né? Então, assim, você acaba deixando muitas coisas de lado, ou o serviço da casa, fica o dia inteiro com o bebê. E aí você vai justamente pegando um jeito ali. Você aprende, você vê que você pode deixar o bebê no carrinho para correr e fazer o almoço. Aí daqui a pouco o bebê dormiu. O bebê. É bom que assim, né? O bebê dorme muito. Então, assim, você para, soneca da manhã, soneca da tarde. Eu vou trabalhar na loja, eu faço isso. Então, assim, vou pagar os boletos, vou responder uns e-mails, vou fazer o que eu tenho que fazer na soneca da manhã. E na soneca da tarde, eu vou fazer aqui, estender roupa no varal, nananã, entendeu? Coisas assim, ler um pouquinho pro Tomás. E a gente vai aprendendo a rotina, né? Então, assim, para mim foi importante tirar muitas coisas que estavam centralizadas em mim do trabalho, da loja, porque eu queria ter mais tempo para minha casa. Então, eu tirei. Hoje em dia, o operacional praticamente nada tem comigo. Então, não toma tanto tempo do meu dia resolver pepino, né? Então, aí é rotina, né? A casa e as crianças. E aí por mais que você aprenda a ter as prioridades, eu acho que a gente tem que estar sempre se policiando, né? Porque às vezes você acha que você já sabe, mas não sabe, né? Às vezes você está muito ali ligada em deixar a casa organizada, a casa limpa, né? Quem tem mais tendência a isso. E você esquece, assim, você fica nervoso com as crianças porque as crianças estão fazendo muita bagunça, porque elas saem comendo um pãozinho e sai fazendo o farelo pelo chão, e aí você grita, você tem que saber todos os dias recapitular que isso é normal, né? A nota mental.
crianças fazem isso, crianças fazem bagunça, a casa não vai estar sempre impecável. Eu tô sempre lembrando disso, todo dia. É assim. E nós mulheres já temos o elemento de queremos controlar todas as coisas ao mesmo tempo, né? Ainda Sim, mais as mulheres coléricas, né? Tá entre nós. sim, Então, esse exatamente. desejo de controle é quase de sobrevivência, né? Então, você sobrevive controlando as coisas. E eu sempre falo para as mães que isso tem que ser usado a nosso favor, né? No sentido de que a coisa nós não podemos controlar e é só não sofrer por isso, e aquilo que a gente tem que controlar, a gente tem que controlar bem. Eu É. sempre falo para as mães em que a rotina, claro que é importante, ela é a sobrevivência da criança, né? A organização da criança no mundo. Então, uma Sim. criança com rotina é uma criança que é extremamente previsível. Eu sempre falo para as mães, assim, enfim, completando o que você está falando, que o home office ele precisa ser pensado com as crianças, né? Não porque as crianças mandam alguma coisa, não porque elas têm que ser a vontade suprema da casa, mas para que você não se estresse, não se sobrecarregue. Porque se você separa as coisas, ah, não, eu quero trabalhar das 8 às 10 da manhã e das 10 aos meio-dia eu vou ficar com ela. Vai ter um dia que às 8:30 da manhã a criança vai dar um susto e você vai ter que atender ela. É. Sabe? Ou vai ter que atender ela no horário em que você, claro, tirando os compromissos que você definir, né? E se organizar para isso. Mas quando você tem uma rotina em que você coloca a criança, inclui ela, é muito mais fácil, é muito menos dolorido para a mãe conseguir se organizar. Isso. E eu, por exemplo, agora, né, com essa pandemia, estou também trabalhando em home office e é sempre um desafio, né? Por quê? Porque nós mulheres temos as próprias demandas da casa, né? Temos É. a demanda enfim, de todas as tarefas da casa e mais organizar o trabalho, né? Foi um baque bastante grande, assim, para mim. Eu trabalhava em clínica, fui para o home office, também trabalhava um pouco nos dois, mas agora, por causa da pandemia, só no home office. Eu lembro que as primeiras semanas foi meio um baque, assim, peraí, mas eu tô em casa ou eu tô trabalhando, ou tenho que trabalhar, peraí, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que responder tal pessoa, responder e-mail. Como que funciona isso, né? Eu lembro que eu me perguntava, assim. E aí eu tive que refazer isso, me organizar mentalmente, pensando o que é realmente prioridade e o que era inegociável naquela hora, né? Então, Isso. definir a rotina, definir as prioridades, eu sempre falo para as mães, né? A rotina nada mais é do que a constância e a permanência das atividades, né? Só que Muito seria bom. muito mais fácil se nós fizéssemos as atividades constantemente da mesma forma, mas nós devemos fazer bem. Por quê? Porque é para isso que nós estamos no mundo, né? Então, não é só É. trabalhar no home office, mas trabalhar bem, não é só cuidar dos filhos, mas é cuidar dos filhos bem e se desafiando a ser melhor a cada dia, porque senão a gente vira uma vida Isso. monótona, né? A gente fica Isso mesmo. estacionado e aí tudo que a gente já sabe parece que já é a verdade suprema, pronto. Já sabemos de tudo, descansamos e dormimos, e não é assim, né? É isso mesmo. É. E a gente vai aprendendo com a experiência mesmo, né? Que nem você falou que justamente, né, o home office fez você ter que se mudar, se reorganizar. Quando o bebê nascer, o baque vai ser maior ainda, né? E cada bebezinho vem de um jeito, né? Aqui eu tenho dois por enquanto, e nossa, a Helena e o Tomás não poderiam ser tão mais diferentes um do outro, assim. E a Helena me demanda muito mais enquanto um bebê do que o Tomás me demandava, que era muito mais sossegadão, e enfim. E a gente vai se adaptando, né? Ao mesmo tempo, a gente já percebe pequenas facilidades. Então, a Helena se distrai muito de ter o Tomás. Os dois brincam muito, ela fica lá encantada vendo o que ele tá fazendo, e né, se eu vou fazer alguma coisinha. Mas isso daí que você falou é fundamental. A gente tem, ainda mais sendo mãe, assim, trabalhando em casa, tem que ter rotina. Eu vejo que eu acompanho algumas pessoas que fazem home office que não têm filhos, e eu vejo o quanto elas sempre falam que a rotina é importante, né? Então, ter horário para levantar, depois para parar para fazer o almoço, horário para quem não trabalha na rede social, se policiar mais ainda de checar só de tanto em tanto tempo, porque realmente a coisa mais fácil é você pegar o celular e esquecer da vida, né? Tem que fazer tal coisa, tem que trabalhar, não, tô rolando aqui vendo o fulano, né? Normal. Tanto a Então, Irene da Thaís então, tem Vendaval que trabalhando. É, tem que, a gente precisa realmente botar uma rotina e seguir a risca. E isso é muito mais necessário e verdadeiro quando as crianças entram em cena, né? Quando você tem criança, assim, eu acho que aquela
as necessidades básicas realmente são as mais importantes. Então, rotina de sono das crianças eu considero a mais importante para tudo funcionar. Porque se elas não dormem bem, não dormem o tanto que elas têm que dormir, mais ou menos no horário que elas têm que dormir, a gente sabe que a criança não fica bem, fica irritada, ela tem um comportamento completamente diferente, né? Então, a criança que dorme bem, que tem rotina, tudo vai melhor, né? Então, e horário para comer, né? Então, direitinho os horários da refeição. E como você falou, a criança é previsível. Então, a rotina faz muito bem para as crianças, né? Eu vejo isso, assim, ela saber o que vem depois. Isso traz muita segurança. Ela sabe ali, ela tá no ambiente dela, ela sabe que ali ela vai comer, depois o Tomás já sabe, é muito certinho, sabe? Vou jantar, vou escovar o dente, vou ler historinha, vou rezar, vou dormir, ele já segue. E se meio que deu o horário e a gente tá demorando, ele já pede, sabe? Ele já vai indo pro banheiro, já vai tirando a roupa, ou mamãe, tô com sono, ele fala. É muito reloginho, e isso é maravilhoso, entendeu? Ajuda muito a gente a se organizar nas nossas atividades também. Porque se a gente consegue estipular direitinho a rotina das crianças e dá para fazer isso com esforço, a gente consegue organizar o resto da vida, né? Porque a criança é um pouquinho mais imprevisível se você deixar. A gente vê muitas mães sofrendo porque, em tese, a criança domina, né? Não consigo fazer nada, meu filho solicita colo o tempo inteiro. Então, a gente que tem que tomar a rédea da situação, impor a rotina para a criança, e a partir disso a gente vai conseguir estipular a rotina da casa inteira, né? Que horário que eu vou comer, que horário que eu vou estudar, que horário que eu vou rezar, vou ler, vou trabalhar, vou fazer uma atividade da casa. Dá tempo de fazer tudo isso, né? É duro, é puxado, mas organização é tudo. E realmente, também olhando as coisas com organização, a gente consegue priorizar, né? A gente pode ter ali uma ideia geral do tipo, preciso priorizar, sei lá, primeiro as crianças, depois o meu trabalho na loja e depois a minha casa. Mas também a gente vai ter a necessidade do dia, né? Se um filho meu acordar com febre doente, eu não vou fazer mais nada. E tudo bem, né? E se eu tiver um pepino absurdo na loja, naquele dia eu vou alimentar meus filhos e trocar as fraldas, entendeu? Se eu tiver um problema muito grave no trabalho, é aquilo que eu vou ter que me dedicar naquele dia, né? Mas se a gente tem uma rotina, passou o momento de crise, a gente continua na rotina. Eu sempre falo isso, a rotina ela é boa porque você pode sair dela e saber para onde voltar, né? Isso, Então a rotina isso. ela não precisa ser flexível, fechada, irredutível e o dia que sair da rotina tudo desmoronar, não. E para as crianças elas entendem isso, né? Por exemplo, eu sempre falo para os pais, numa viagem, por exemplo, a gente vai viajar. Eu falo, se a criança tem uma rotina já bem estruturada, isso não vai desorganizar ela de forma grande. Por quê? Porque por Sim, mais que ela tenha se desorganizado ambientalmente, foi viajar, avião e tal, ela sabe que as coisas amanhã vão começar a ser da mesma forma. Ela vai ter hora para acordar, ela vai ter hora para comer. Isso já organiza a criança. Então, se torna uma criança pouco tendenciosa à preguiça, né? Porque essa ciência do eu preciso fazer as coisas no meu dia, eu preciso fazer as coisas bem no dia, para eu ser o Tomás, por exemplo, eu preciso tomar meu banho, eu preciso escovar meu dente, eu preciso jantar e preciso ir para a cama. Então, essa ciência vai dando para a criança esse senso de pessoa, né? Então, eu isso. sempre falo que a rotina ela dignifica a criança, né? É Ela mesmo? É dá verdade. essa estrutura de pessoa para ela, porque às vezes nós pais ainda fazemos muito pela criança, tornamos ela Sim, muito dependente. Mas é quando ela verdade. tem uma rotina em que ela sabe qual é o próximo passo, ou o que ela tem que fazer, isso ela começa a se tornar pessoa. E é muito bonito, assim, ver. Claro, eu vejo isso nos pacientes e com certeza você vê isso nos seus filhos, assim, que eles começam esse Sim, processo de se tornar pessoas, né? Claro, mais o Tomás, que é mais velho. E isso é muito belo, assim. é. É verdade, é muito, muito bacana acompanhar esse desenvolvimento e assim, até falando das outras coisas que orbitam, é super importante, né, a gente ter essa rotina e também ter o tempo. Você vê, a gente falou sobre tantas coisas até agora e não falou, por exemplo, do casal, né, que também é uma coisa importante, né, trabalho, crianças, casa e o casamento, né, e a base dessa Verdade. família, e esse Olha, eles alicerce, sempre né, são esquecidos. exatamente. O que a gente está fazendo para cultivar essa base forte da família, né? Então, assim, eu tento também priorizar muito isso, sabe? As crianças, tudo bem, tem dia que você
vai botar as crianças na cama e você vai morrer também, porque o dia foi muito difícil e tá tudo certo, né? Você vai deitar na cama e vai dormir cedo, ou você tem que resolver algum problema, mas assim, procurar cuidar da base dessa família, né? Então é o tempo de vocês, assim, em tempos normais, né? Sem quarentena, às vezes o homem trabalha o dia inteiro fora, ou se os dois trabalham fora, enfim, não interessa. Botou as crianças na cama, tenta pelo menos alguns dias na semana, né? Jantarem juntos, conversar, olhar no olho, fazer alguma coisa especial, conversar sobre o que incomoda, não incomoda, dar risada, beber, enfim, isso é muito importante, né? Assim, não pode. E aí as mulheres falam: nossa, mas eu tô tão cansada, mas eu tô, né, tudo tão difícil. Tudo bem, mas você não faz um esforço para trabalhar, para lavar a louça, para pôr uma roupa no varal e para dar banho nas crianças? Faz, mas esse esforço extra também à noite para estar com seu marido, né, para dar uma atenção, isso não é muito importante. Eu acho que isso é o mais importante, porque se a gente vai negligenciando, essa é uma gotinha que vai sempre pingando ali. E aí, às vezes, você olha lá na frente, aconteceu uma tragédia e você fala: mas como? De onde saiu isso? É assim, é essa vida que você leva no automático, sem olhar um na cara do outro, sem conversar, sem cultivar, né? Então, acho que isso é muito importante também, a gente dar prioridade na rotina. É a base de tudo, né? Do home office, dos filhos, né? Eles só vão se desenvolver bem se eles vêm de uma base sólida, né? Também não estou falando que sempre vem umas pessoas meio doloridas, ah, eu sou mãe solteira e tal, então quer dizer que meu filho não vai se envolver bem. Não, ele vai se desenvolver a partir da circunstância dele. Mas as Isso, casadas, então, né, que tem o marido em casa, a criança aprende o relacionamento humano a partir dos pais, né? Então, exatamente. se até isso é uma. Então, se os pais se tratam bem, se tratam com educação, se amam, se são bondosos um com o outro na frente das crianças, nós vamos ser assim com todas as pessoas, inclusive com os próprios pais. Porque a criança sempre Isso. busca no adulto uma referência, né? Então, claro, eu nem estou dando mérito da situação do casamento em si, né? Que para todas as mulheres deveria ter essa dedicação exclusiva, né? No sentido de que os filhos só são filhos por causa do casamento, né? Eles só estão no mundo por causa dos pais juntos, É, né? Se unirem. isso E eu mesmo. vejo que realmente, assim, vejo muitos problemas, assim, no casamento por priorizar os filhos antes do marido. Muitas mães já vieram para mim dizendo que não dormem com o marido há 7 anos, 8 anos, porque prefere dormir com o filho, que precisa dormir com Meu ele. Deus. E eu fico com dó eu fico com pena dos maridos, claro, né? Porque eu Sim, sei o sim. que acontece, né? E daqui a pouco entra outros males, como uma traição, como uma ruptura de um casamento, e as pessoas ficam desesperadas. Mas o próprio incentivo da beleza em casa, né? Você estar bem, você se arrumar bem, né? Às vezes a gente tá cansada mesmo, mas é só tomar um banho, botar uma maquiagem que parece que a gente tá nova em folha. Então, essa disposição de sair de si também é importante, né? Às vezes a gente fala, ah, eu não gosto muito, mas eu digo, ah, o sacrifício da maternidade, sacrifício, não sei, claro que eu imagino que é um sacrifício, né? Vivo isso já na gestação, sei que é sacrificante em si, a maternidade. Mas o sacrifício mesmo real se dá na concretude das coisas, né? Se dá na concretude do dia a dia, né? O martírio diário que nós temos. E nós temos que pensar também em quem nós devemos oferecer, né? Esse sacrifício um pouco mais, dar um pouco mais, né? Só um pouco mais. Tinha um. Não lembro que santo que eu estava lendo, um livro sobre santos casados, que ela falava: ah, pro meu marido ele sempre merece o melhor. É o Matrimônio Santos, o livro. É um dos santos do Matrimônio Santos, que que a mulher falava: ah, pro meu marido é sempre um pouco mais, né? E aí ela estava já no leito de morte, escreveu uma carta para ele: ó, eu não estou preocupada com os meus filhos, eu estou preocupada com você. Porque eu sei o quanto eu te amo, o quanto você me ama e o quanto você vai se sentir isolado. Porque ela botou bem assim: olha, meus filhos vão se criar, né? Sem mãe. E você, que é o meu amado, né? Ah, Que é o meu melhor amigo. eu não Como que sei se você vai ficar? eu não sei se é a mesma história, mas eu li isso daí também. Quem fez isso foi a Chiara Petrillo, sabe? Do livro Nascemos e Nunca Sei, Morremos, Nunca claro. Morreremos. É muito Uhum. bonito. Eu li, eu É até muito me maravilhoso. emocionei. Ela fala exatamente isso, né? Que ela deixa a carta para o marido dela, fala: não estou preocupada com o Francesco, se eu não me engano, o filho,
que eles deixaram. Eu Ela nos falou, vou livros. sentir muita falta dele, mas eu vou sentir mais falta de você, que, né, o meu amor, o meu companheiro, a minha metade, enfim. Eu É amo quando a esse pessoa livro. entende, né, a questão. É claro, é muito diferente um amor, né, do cônjuge com o amor dos filhos, né? Mas a gente não pode entrar nessa espiral de vou viver pelos meus filhos, é só meus filhos. É claro, é o maior amor do mundo. A gente sabe como é. Quem é mãe, mesmo você ainda gerando no ventre, eu acho que você já tem uma noção de como é isso. Mas, enfim, aquela pessoa que a gente. É aquela coisa, né? A gente escolheu estar com aquela pessoa e a gente fez uma promessa, né? Então a gente tem que cuidar disso. E como você falou, os nossos filhos vão ser totalmente influenciados, o ambiente doméstico, o trabalho, tudo vai ser influenciado por essa relação, né? Até a parceria que você vai ter. Do seu trabalho, né? Se você vai ter apoio, se você não vai, a criação dos filhos, vocês precisam. Todos os dias a gente precisa conversar sobre isso, né? Falar o que está angustiando, seja em relação ao trabalho, à casa, às crianças, o que está muito difícil, né? Às vezes a gente tem a tendência, a mulher, né? Não só de temperamento, o feminino mesmo, a gente tem a tendência de se fechar e ficar remoendo, né? Ele não entende, ele não me ajuda, ele não vê o meu sacrifício, olha quanta coisa, olha essas crianças, e você vai ficando, vai ficando. Às vezes você pega até um ranço involuntário e não quer lidar com aquela situação. E realmente, quando você falou, às vezes lá na frente vai gerar uma separação, uma traição. E quem mais vai sofrer com isso? A criança, né? Que vai ser privada da maior exemplo de sociedade que ele pode ter, que é os pais, a família, né? Então, isso é muito importante mesmo. E a gente já tá roxo de saber o quanto o matrimônio forte é sinal de graça, né? É sinal de dom de Deus também, né? Sim. Esse dia eu vi uma história e comentava com uma amiga minha de que ela tinha um casamento muito estragado, assim, muito difícil. Os dois brigavam, briga de cachorro. E eles passavam mais de 7 anos, assim, tentando engravidar nessa confusão toda, né? E eu lembro de comentar com uma pessoa, uma amiga em comum, eu falei, nossa, será que Deus está esperando que eles se ergam como marido e mulher, aprendam a ser marido e mulher para conceder os filhos? E Ah, falei isso para ela, assim, para essa pessoa em comum, a gente ficou de rezar, claro, pela situação, porque causava muito sofrimento para ela. Mas a gente sempre via, assim, briguinhas infantis na frente dos amigos, assim, da igreja, sabe? Depois na missa, umas coisas assim, fora. E aí eu sei que os dois, assim, tiveram do nada, assim, uma conversão, assim, uma mudança de vida total. Começaram a rezar juntos e tal. Eu sei que não deu um ano, eles tiveram, assim, o filho. E que eu falei assim, legal. nossa, como Deus ele é sábio, assim, como Deus ele é É. sábio. Por quê? Porque os filhos sempre vêm como dom de uma graça, né? De uma união plena. E eu vejo que até nisso, nessa abertura, a vida se dá nisso também. Deus permitir a hora certa, né? Sim, Então, sim. com certeza os méritos não são meus, não são do meu esposo, mas sim do caminho em que nós escolhemos traçar, né? Das rodas que nós resolvemos plantar, ainda que tenham espinhos, né? Ainda que tenham Exatamente. dificuldades, ainda que tenham coisas que nós podemos pisar, às vezes nos machucar com os nossos próprios espinhos um ao outro, né? Mas se a gente sabe onde a gente quer chegar, se o caminho tem pedra ou não tem, é só a consequência, né? Exatamente. É isso mesmo. Acho que falou tudo. Não sei se as meninas têm alguma pergunta, né? Porque a gente tá falando tanto. É verdade. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar aí. O meu cunhado, muito engraçado, botou seu esposo é o cara. Eu falei, ah, meu Deus. Ah, o pessoal falando que eu nem pareço ser colérica. Pois é, também, né? Tá vendo? Não apareço gritando aí e tudo mais, destemperada nas redes sociais. Mas ontem também, eu não sei se foi ontem, me perguntaram meu temperamento uma live, eu falei que eu era sanguínea. Eu falei, nossa, mas você nem parece tão avoada. Eu falei, gente, vocês não sabem nada. Os inocentes. Então, o pessoal tem uma pequena noção, assim, mas enfim. Bom, uma coisa assim que eu lembrei também que pode ser útil, assim, falando, né, porque de conciliar trabalho com os filhos, com educação. Eu mesma percebo pelos blogs que me chegam lá que as meninas têm muito receio de
começar um trabalho em casa, porque muita gente quer trabalhar em casa para ajudar, né? Complementar a renda, enfim. E é muito bacana mesmo, pode dar muito certo. Só que assim, já tem filhos, né? Tem filho muito pequeno, ou já tem 3, 4 filhos, aí super desanima, porque tem muito trabalho já em casa, e tem mesmo, né? Então, assim, o que eu sempre falo se eu puder dar uma dica para alguém que tiver essa ideia aí, é realmente pensar em ajuda o mais rápido que for possível. Claro, muita gente não vai poder de cara, né? Então, assim, vai ter que começar com a cara e a coragem. Então, assim, vai ter que trabalhar muito. Quando a gente, assim, eu nunca tive empregada em casa, nunca tive uma diarista, alguém que me ajudasse com frequência. Então, assim, no começo da loja, que era tudo comigo, comigo e com meu marido, a gente virava realmente madrugada, encaixotando, trabalhava muito à noite, né? Então, assim, nossa, de dia eu não consigo, eu tenho um filho pequeno, tenho um monte de, sei lá. Vai, assim, no começo você vai penar. Assim, mas aí tudo bem, penou muito, começou a dar resultado, pelo amor de Deus, contrata alguém, sabe? Contrata uma diarista ou contrata alguém para trabalhar com você no seu negócio, para se você faz bolo, para te ajudar a fazer o bolo, se você trabalha, enfim, o que for. Né? As pessoas perdem esse time de ajuda e aí elas desistem de trabalhar em casa por causa disso. Assim, é uma coisa assim que é muito definitiva para a mulher que está tentando trabalhar em casa. Quantas vezes as mulheres não falam para mim assim, nossa, comecei, até as pessoas gostam do que eu faço, sei lá, gostam dos meus doces ou dos meus salgados ou o que for. Só que aí o trabalho é muito, eu me sinto muito cansada, as crianças puxam muito, né, na nossa rotina e eu desisto. Então, assim, se aperta um pouco e pede ajuda, né? Então, assim, durante muito, assim, se você não trabalhar, você não vai ter renda, certo? Então, assim, aceita que pelo menos no começo, mesmo trabalhando, você continue sem renda para pagar alguém para te ajudar. Porque isso vai permitir que seu negócio cresça mais e aí você depois colha os louros. Então, por exemplo, no primeiro ano da Estela Maris, a gente não tinha lucro. A gente tinha um pouquinho no mês, aí passava 2 meses sem ganhar absolutamente nada, aí ganhava mais um pouquinho no outro mês. É assim, entendeu? O começo está se estabilizando e às vezes é por isso, assim, sabe? Você não ter ajuda na sua casa ou você não ter ajuda no negócio, deixa de ir para frente, entendeu? Então, a pessoa falando, né? A empresário esperto não vira escravo do negócio, exatamente. Ninguém, Eu tô ninguém vendo porque cresce. é a figurinha. Então. É aqui, ó. Tô vendo Neemias. Ah, É mas que ele ele tem tem o mesmo razão. nome do meu marido. É que ele tem o mesmo nome do meu Não, marido. Por isso que o nome é mas igual. tem razão. É a mais pura Felizmente verdade. Uma você tem. pessoa que empreende e tem sucesso sabe que ela não. Se ela ficar sozinha, ela vai nadar e morrer na praia. Né? Então, assim, mesmo que seja em casa, de maneira precária, você precisa de ajuda, precisa de ajuda. Então, lembre-se disso. Então, se você precisar de ajuda para ter ajuda, para pensar em como pedir ajuda, né? Lá no início do negócio, hoje em dia a gente tem consultorias, mentorias de gente tão boa, né? De admirar as pessoas, Exatamente. né? Não tem medo de admirar as pessoas que já estão no mercado, né? Às vezes a pessoa tem uma competitividade, nossa, quero abrir uma loja de roupa, vou seguir a Thaís Schmidt para não saber que eu quero copiar ela, né? Mas eu posso pagar uma consultoria com você, eu posso, se eu quiser montar algum negócio de terapia ocupacional, vir me procurar, né? Não ter esse Isso, medo e saber que isso faz parte do investimento para você ter uma renda a longo prazo muito melhor, né? Mais tranquila. exatamente. Exatamente. Então, eu não Inclusive, ter medo de pedir ajuda em todos os aspectos, né? é, inclusive a gente também no. Quando foi? A Estela Maris começou, né? Tudo ali. A gente começou. Eu falo, né? Como começar? É a pergunta que mais chega. Como começa? Como começa? Começando, gente. Começando. Faz lá. Faz do jeito que der. E no caminho você vai melhorando as coisas, entendeu? Não espera ter dinheiro, recursos, enfim, né? Seja qual for o grandes investimentos. Começa básico ali, vende um, compra mais um, vende dois, compra mais dois, vende quatro e assim vai, entendeu? E aí o primeiro ano a gente estava crescendo, né? Só que assim, pequenininho, porque a gente, sei lá, tinha uma costureira, que era a minha sogra. E aí chegou no fim do ano, tava caótico, assim, uma loucura, ela tava ficando louca, depressiva, porque ela não dava conta. A gente não sabia como fazer para continuar crescendo de maneira sustentável, né? Porque se você não tem experiências, aí você morre na praia ali por não saber o que fazer.
Aí meu marido teve a genial ideia mesmo de contratar uma consultoria. Aí eu pensei, eu fui super contra no começo, assim, eu pensei, imagina, esse negócio de consultoria para quem já é chique, já é rico, já consultoria, eu tenho aqui um consultor, sabe? Assim, eu tinha essa ideia. Então a gente mal ganha, a gente está trabalhando que nem os condenados, mal ganha dinheiro, ainda você quer pagar uma consultora cara lá que cobra maior grana, a gente ainda nem ganha dinheiro, ainda vai ter que tirar do negócio para pagar a consultoria. Não, vai ser bom, a gente não sabe o que fazer. Enfim, resultado foi a melhor coisa que a gente fez. Em um ano de consultoria, a gente ganhou um norte, respirou, se acalmou, pegou referência de profissionais, onde procurar, o que fazer, como subir degraus, se profissionalizar. Então, assim, tem que quebrar uns preconceitos, tem que ir atrás, né? Essas coisas não é tipo coach de internet, né? Às vezes a pessoa fala mentoria, consultoria, a pessoa já fala, Motivação. não. Isso daí é só para ganhar dinheiro. A pessoa só quer te. Não, realmente, uma pessoa com expertise pode te ajudar muito, muito, muito. Alguém perguntou ali se é aconselhável comprar produtos exteriores, mas meu cunhado respondeu que o dólar está alto, e realmente, agora o dólar está absurdo, né? Então, Por mas favor, comprem, principalmente coisas da China, não comprem coisas da China, que vai que venha com vírus, né? pois então, atualmente nem falo em dólar que eu tô tristérrima, porque eu também compro tecido no dólar do dia, então deixa pra lá, tô Bah, arrasada com essa história. bah, Tá triste. Mas faz parte, enfim. A gente vai equilibrando os pratos, né, Richelle? A gente vai assim, com a casa, com os filhos, com o trabalho. grande. E a prática nos ensina muito, né? A gente só tem que saber também ser. A gente tem que ser sábio de aproveitar esses ensinamentos, né? Não ficar só se lamuriando, que tá difícil, que a criança chora muito, que não dorme à noite, que meu trabalho não dá certo, que minha casa é muito suja. É a vida, né? A gente vai se virando. Temos 3 minutos apenas. Aí, pessoal, último momento dessa pergunta, que essa live foi de todos os assuntos, né? Mas É muito boa. verdade, né? A Passou gente por foi tudo. de home office a vida matrimonial, até santos que viveram a graça do É. matrimônio, ter Mas você vê, filhos, é até interessante tudo porque não tem como ligado, né? fugir disso. Não tem como desvincular, né? É aí que tá. Você trabalhar em casa, você ter filhos, uma família, não tem como. É tudo junto e misturado mesmo, né? A gente precisa justamente falar sobre tudo, né? Porque tudo é importante para funcionar a vida, né? Então tá bom, Thaís, eu vou te agradecer, muito obrigada. Eu que Essa live agradeço. foi muito boa, muito construtiva, tenho certeza que todo mundo aproveitou. As meninas estão comentando super positivamente. Então, pessoal, o resumo dessa live vai lá pro Telegram, todo mundo lá no canal e tem ter acesso. E muito obrigada, Thaís. Deus abençoe você, sua família, seu trabalho. Continue sempre nos trazendo a beleza, a arte da modéstia e do estilo. Obrigada, Shelly. Obrigada a você também pelo seu trabalho, que é maravilhoso. E Deus abençoe sua família, seu bebezinho que está chegando. E, enfim, é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. Beijão, meninas. Fiquem com Beijo. Deus. Boa noite, meninas e meninos, né? Tem lá meu cunhado que tá fiel na live. Então tá Fiquem com certo. Deus. Beijo. Boa Amém. Boa noite. noite. Beijo. Beijo.